Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos à matéria de geografia, o conteúdo elementos da paisagem, ok? Primeira parte, a semana que vem vai a segunda parte desse conteúdo. Então, primeiro vamos entender o que é uma paisagem. Paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. Quando nós olhamos uma paisagem, nós identificamos vários elementos que fazem parte dela. Então aqui eu tenho uma casa, eu tenho uma ponte, eu tenho o mato, né, a grama, eu tenho as árvores, né? E tudo isso faz parte desta paisagem que eu consigo identificar. Então, esses elementos que nós estamos vendo, alguns são naturais e outros são culturais, né? Então vamos ver qual é a diferença entre elementos naturais e elementos culturais. Então, uma paisagem com elemento natural, essa daqui, olha, onde não houve a interferência do ser humano. Então, essa paisagem é uma paisagem natural, feita pela natureza. E a paisagem cultural é aquela em que o ser humano modifica a paisagem natural para poder, né, obter melhores condições para ele. Aqui ele construiu casas, prédios, ruas, avenidas, pontes, tudo aquilo que for facilitar a vida dele, ele vai modificando a paisagem natural, ok? Vamos ver agora o relevo da Terra. O que é relevo? Relevo é o conjunto das diferentes formas de uma paisagem natural, né? Então, a paisagem natural, ela apresenta diferentes formas na superfície terrestre. E para essas diferentes formas que existem, nós damos o nome de relevo. Então, nós podemos ver aqui no relevo que nós temos montanhas, que são as maiores elevações de terra, são as montanhas. Depois nós temos os montes, que é uma elevação de terra um pouco menor que a montanha. Nós temos morro ou colina, também pode ser chamado, que é uma pequena elevação de terra, ela é menor do que o monte. Nós temos a serra, que seria o conjunto dessas montanhas. Nós temos o vale. O vale é uma área bem baixa, ó. Se vocês olharem esse outro desenho aqui, vocês vão observar, né, que está melhor para ver. O vale é uma região baixa que fica entre terrenos elevados. E geralmente no vale corre um rio, tá bom? Nós temos as planícies, que são terras planas, geralmente em terrenos baixos, né? Por exemplo, as cidades do litoral, elas ficam em planícies, né? Porque elas não são terrenos muito altos, elas são sempre terras baixas ao nível do mar, né? Depois nós temos o planalto. Planalto, elas são terras mais altas que a planície. São Paulo fica em um planalto. Quando nós vamos para a praia, né, qualquer cidade do litoral, nós temos que descer uma serra, né? Então, essa serra ela tem mais ou menos 750 metros, a Serra do Mar, que vai nos levar ao litoral. Então, por isso São Paulo fica em um planalto, né? Um plano mais alto do que as planícies. E depois nós temos também as ilhas, que são uma porção de terra cercada de água, né? Ela está toda cercadinha de água. Esses são os principais elementos do relevo. Existem outros, tá? Mas nós só vamos ver estes, ok? Vegetação. O que é a vegetação? A vegetação é o conjunto de plantas que se desenvolvem naturalmente em uma região. Não é aquela que o ser humano planta, mas é aquela que vem ali quando o planeta se formou, a vegetação se formou, né? A vegetação do Brasil é uma vegetação muito rica, porque o Brasil ele é muito extenso, ele é muito grande, então a vegetação dele é extremamente variada. E o que determina a vegetação de um local é o clima e o tipo de solo que tem, né? Então, lembram-se
que quando se plantou a cana-de-açúcar, os colonos, não foi em toda a região que foi plantada que deu certo. Foi só na região ali do Nordeste e aqui uma parte do Sudeste. Por quê? Porque eram regiões que tinham solo próprio para a cana-de-açúcar, que é o solo chamado de massapê. Então, o que vai determinar, né, a vegetação é o solo e o clima, quente ou clima frio. Então, nós vamos ver como é que são as vegetações. Então, as vegetações, né, o Brasil tem muitos tipos de vegetação. E nós vamos ver as mais importantes. Então, nós temos as florestas, que são formadas por árvores altas, de grande porte e bem próxima a uma das outras. Aqui nós temos dois exemplos, que é a floresta amazônica e a mata atlântica. São duas matas e florestas que têm essas árvores muito altas, próximas uma das outras e com troncos muito fortes, muito grandes. No sul do país, nós vamos ter uma vegetação chamada de campos. Olha, ela é formada por grama, né, ou por capim, né? Ela é própria. Foi a natureza que fez isso. Né, olha, vocês podem ver que a maioria da paisagem, ela é composta por essa vegetação bem rasteirinha, né? E também nós temos a Mata das Araucárias, que também é no sul do Brasil. Ela é a mata dos pinhais, né? Vocês se lembram dos pinheiros que eu contei para vocês sobre as sementes nuas? Os pinhões. Então, os pinhões, eles nascem nesta Mata das Araucárias, né? Ela dá esses pinhões aí. Então, ela é formada por essa vegetação rasteira e por este tipo de árvore, as araucárias. Nós temos o cerrado. Essa vegetação ela é encontrada em boa parte do interior do nosso país, tá? Então, como é que é a vegetação? Ela é formada por árvores de pequeno e médio porte e os troncos geralmente são retorcidos, tá vendo? Não são troncos fortes, grossos, né? São mais frágeis, são retorcidos e as árvores são bem menores e não ficam coladinhas umas nas outras, tá? A caatinga, que é uma vegetação formada por árvores, muito delas com espinhos. Por quê? Porque essa vegetação fica numa região onde tem pouquíssima chuva e os períodos de seca são muito grandes, né? Então é um tipo de vegetação típica do Nordeste do Brasil. Vocês se lembram dos cactos que têm as folhas em formato de espinhos para evitar que ele transpire demais para não perder água? A mesma coisa aqui nessa vegetação da caatinga. São os cactos que têm as folhas em forma de espinho, tá bom? Qual outro tipo de vegetação? Os mangues, ou seja, o manguezal. Essa vegetação do mangue é uma vegetação muito diferente. Por quê? Porque ela foi formada com o encontro das águas salgadas dos mares com as águas doces dos rios, né? Então, é uma mistura de águas, forma essa vegetação aqui. As árvores, elas crescem nesses lugares alagados e geralmente ficam próximas às praias e é uma vegetação que as raízes ficam expostas, elas ficam fora, né, da terra. Por quê? Porque o solo do manguezal é formado por uma lama muito preta e muito densa, né? Então as raízes ali não conseguiriam retirar o ar, né, que ela precisa para desenvolver e para mandar para a planta. Então elas ficam aqui, elas ficam raízes expostas. E aqui vivem muitos animais marinhos, né? Como os mariscos, os caranguejos e os siris, ok? Então, esta é a primeira parte. Depois do vídeo vão as atividades do livro e do caderninho. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida vocês já sabem como resolver. Até a próxima. Um beijinho.